Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Da igreja que meu pai pastoreava, semana do falecimento do meu pai, aquele momento ainda de luto, de desespero para alguns, enfim, sem saber muito o que fazer dali para frente. E eu e o Marlon estávamos num final de culto, era noite, nós estávamos sentados conversando sobre as coisas de Deus e o futuro, e naquele dia nós fizemos uma aliança em Deus. Uma aliança onde nós falamos um ao outro: nós andaremos juntos, independente do que aconteça, sob qualquer circunstância, desde que a nossa amizade, o nosso comportamento, a nossa trajetória não entristeça o Espírito Santo de Deus, nada vai quebrar a aliança que a gente faz hoje aqui nesse lugar. E graças a Deus, de lá para cá, muitas vezes a gente entristeceu um ao outro, né? Mas o Espírito de Deus continua feliz com tudo que está acontecendo, e grandes coisas aconteceram a partir daquela data. O Marlon tinha uma carreira consolidada e até mesmo promissora no esporte. Eu, à época, tinha uma proposta de um trabalho com uma área de comunicação em uma outra cidade, financeiramente irrecusável. E nós recebemos do Senhor uma palavra de dedicarmos a nossa vida a este ministério, aquilo que Deus iria fazer através de nós. E a proposta de Deus, de Cristo a nós, não foi financeira, não havia ali nada material consolidado ou qualquer coisa que a gente pudesse se apegar, mas nós tínhamos uma palavra do Senhor: eu estarei com vocês por todos os dias. Aquilo para nós foi mais do que suficiente. E então a gente começou a caminhada. Eu me lembro um dia que nós saímos da igreja, o Marlon numa bicicletinha velha da mãe dele, eu com uma bicicleta do meu filho, porque não tinha mais nada também, perdi emprego, perdi tudo, e a gente fechou a porta do portão da igreja e foi cada um para um lado, assim, pedalando a sua bicicleta, e para ajudar choveu ainda. E tem sido mais do que suficiente tudo que Deus está fazendo. Amém. Tem sido extraordinário. O Marlon e a Grazi têm um coração missionário, sempre tiveram. E durante vários anos no ministério, eles sempre foram para as cidades, a muitos lugares, aonde havia necessidade. A igreja de Ibirama, Marlon e Grazi pastorearam no momento mais crítico, difícil da vida deles, como casal, o falecimento, a doença, o falecimento do pai e da mãe da Grazi, e eles pastoreando a igreja, tendo que ir de Joinville para Ibirama todos os dias praticamente. Depois foram para Blumenau, estiveram em Montevidéu. Um projeto social que a gente fez lá em Moçambique, o Marlon no meio de um furacão com a Grazi, estiveram lá, pegaram cólera, quase morreram. O Marlon quase morreu, a Grazi é mais forte, ele é bem debilitado. Enfim, muitos anos, muita história, tem muita coisa acontecendo e aconteceu debaixo de uma aliança. E um dia Deus falou comigo em relação a essa igreja, uma promessa de restauração ministerial e todos os frutos que haviam aqui para colher. O Senhor falou comigo dizendo: Fernando, por muitos anos eu tenho dado o Marlon e a Grazi como presentes às cidades nas quais eles estão sendo enviados, mas agora eu quero dar uma cidade de presente a eles. Amém. E aí eu disse: Senhor, então prepara esse momento. E aí o Senhor preparou a cidade de Navegantes, a igreja de Navegantes, e as coisas começaram, né, a acontecer, estão acontecendo de uma forma extraordinária, maravilhosa. Mas isso tem a ver com a mão do Senhor, com o coração de Deus, com o favor de Deus. Então, o que Deus abençoe profundamente o Marlon, a Grazi, essa cidade, eu sempre digo a eles, de fato é um presente de Deus dado a eles como
um casal pastoral, e aí o Marlon começou, inclusive, quando eu falei a ele sobre a cidade de Navegantes, ele começou a me contar que a sua história de vida é muito ligada a essa cidade, e toda a sua trajetória de vida nessa cidade. E aí tudo começou a fazer sentido, e tem sido um tempo muito favorável, muito abençoado, e eu louvo a Deus pela vida deles, o sim que eles deram, e louvo a Deus pela vida daqueles que aqui dentro, e nesse caminhar, até aqui nessa caminhada, tem tido discernimento espiritual, porque para os espirituais as coisas são espirituais, e no discernimento espiritual, cada qual, naquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração, tem sido partícipe daquilo que Deus está fazendo. E a colheita virá sobre todos em nome de Jesus. Então parabéns à igreja, é um privilégio, é uma alegria, é um orgulho cada vez que eu ouço falar sobre o que Deus está fazendo, sobre as coisas que Deus está promovendo, e vendo especialmente que as coisas de Deus têm sido mais intensas, mais aceleradas e ainda mais favoráveis, porque o tempo, graças a Deus, quando nós fizemos um ano lá na sede, foi muito mais difícil do que um ano aqui, porque hoje nós temos mais força para somar, mais gente participando, mais vidas entendendo que Jesus é suficiente, mais do que suficiente, debaixo das palavras que o Senhor nos dá, é a nossa garantia e basta nós caminharmos nela, nós estamos desfrutando. Então a igreja, o ministério está avançando e de fato avançará muito mais se nós tivermos corações como o do Marlon e da Grazi, dedicados, dizendo: eis-me aqui. Nós estamos entrando num novo ano e a palavra de Deus para o ano que vem aos nossos corações como igreja envia-nos. Deus quer enviar, os céus estão conclamando, dizendo: quem enviarei, quem irá por nós? Mas precisa levantar-se dentro da igreja servos e servas, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, gente que já discerna a vontade do Senhor e ao ouvir a sua voz diga: eis-me aqui, envia-me. E aí eu garanto para você, a vida será uma aventura. Tem sido uma aventura constante, mas vale a pena em cada momento. Valeu a pena negar-se lá atrás, tem sido uma história de alegria. E que a gente continue assim, né? Volta e meia dando umas caneladas no outro, mas sem entristecer o Espírito Santo de Deus, porque é isso que o Senhor espera. Que a gente tenha relacionamentos que são validados pelo propósito do Senhor, que são aliançados no Senhor. Porque verdadeiras amizades, verdadeiros relacionamentos, casamento de verdade, gente que de fato pode dizer: tenho do meu lado alguém que é a toda prova, passou por grandes crises. Não há um casamento forte sem uma crise, não há uma amizade forte sem uma crise, não há relacionamentos que se desenvolvem de fato em uma aliança onde a gente pode confiar em quem está do nosso lado, sem que tenha passado por momentos onde a maioria das pessoas desistem. Nós vivemos uma geração considerada uma geração líquida. É dito isso sobre essa geração. Uma geração líquida porque os relacionamentos não se aprofundam. Ministerialmente falando, muitas pessoas não se aprofundam numa congregação. Qualquer coisa sai, qualquer coisa desistem, qualquer coisa abandonam. Nos relacionamentos amorosos, de fraternidade, qualquer coisa, troca-se de mesa, troca-se de festa, troca-se de amigos, como quem troca de roupa. E por isso uma geração muito adoecida nas suas emoções, porque gente bem estabelecida e equilibrada emocionalmente é gente que tem amizades longas. Se você tem amigos de uma jornada já, você pode se considerar alguém muito bem-aventurado ou bem-aventurada. E se você está desenvolvendo amizades, passe as provas, porque chegarão dias assim, de celebração como agora, né? Estamos vivendo um tempo de celebração em nome de Jesus. Então é o primeiro ano de muitos anos que virão até que Jesus volte. Se ele quiser voltar amanhã, ainda bem. Mas se ele não voltar, a gente continua aqui agarrados, ganhando essa cidade para Jesus, tudo sobre Jesus, nada menos do que navegantes para Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu preguei algumas semanas atrás lá na sede. Alguns aqui ouviram a palavra, outros não, mas especialmente para a cidade de Navegantes, que eu creio que é muito pertinente exatamente para nós estabelecermos as estacas necessárias para esse tempo, para esse momento, e especialmente para aquilo que Deus quer fazer com vocês e através de vocês. Quando eu disse para você que o nosso ministério lá atrás foi mais difícil, é porque nós ainda não tínhamos, naquela época, apoios
externos, de terceiros. Pelo contrário, havia muita dúvida, muito descrédito, muita gente questionando, inclusive, o recomeço, tudo que nós estávamos propostos no coração a viver. Então, nós tínhamos sim um povo leal, tínhamos um time, graças a Deus por eles, é por isso que a gente conseguiu avançar. Mas hoje nós temos mais pessoas, hoje nós temos mais congregações, hoje nós temos mais força. E se nós não estragarmos o que o Senhor quer fazer, será extraordinário o que acontecerá. Mas uma igreja ela é forte quando ela é autossustentável. Uma igreja ela é forte quando ela entende que aqueles que nela congregam são os responsáveis por aquilo que Deus quer fazer nela e através dela. Hoje, Navegantes está avançando e tem muito apoio, como o Bispo Marlon aqui agradeceu. Nós acabamos de ter um louvor aqui lindo, mas esse louvor ainda é o da sede. Vai nascer uma equipe de louvor extraordinária aqui em Navegantes. Nós ainda temos, graças a Deus, suportes financeiros de gente que colocou o seu coração aqui. Mas em nome de Jesus, a oração que eu fiz há 15 anos atrás, lá no CI de Itajaí, eu disse: Senhor, mais do que enviar gente próspera, abençoa os nossos, prospera os nossos, levanta quem está caído dentro dos nossos. Porque se o Senhor levantar dentro dos nossos, eu tenho certeza que haverá lealdade, que haverá reconhecimento, que haverá gratidão. Então levanta os nossos, Senhor. E Deus está fazendo isso na sede. Gente que outrora era endividada, o Senhor está prosperando. Gente que não tinha perspectiva, o Senhor está abençoando. E tudo por um propósito maior, que é a expansão do seu reino. Em Navegantes, o Senhor levantará grandes homens e mulheres, bem estabelecidos para tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa cidade e através dessa igreja, em nome de Jesus. Então é tempo de estabelecermos estacas, coisas que o Senhor vai fazer, pregadores do Evangelho, grandes projetos sociais que essa igreja terá, que será uma extensão, uma igreja em vários lugares, mas essa igreja realizando, essa igreja promovendo, como o Bispo Marlon pôde ver lá em Montevidéu, o seu coração descansou, porque ele pôde ver que tudo aquilo que ele tinha semeado, que ele estava estabelecendo por 1 ano e meio, já 2 anos naquela cidade, agora ele percebeu que havia ali naquela cidade pessoas responsáveis e capacitadas pelo Espírito de continuar a obra. A maior alegria que nós temos como pastores não é a alegria de estarmos no centro das atenções, sendo requerido por todas as coisas. Isso, na verdade, entristece, incomoda, deixa preocupado, tira o sono de um pastor em Cristo Jesus. A nossa maior alegria é a descentralização, é poder delegar, é ver que a igreja está conosco porque nos ama e não porque depende de nós, porque ela está em Cristo Jesus. A gente pode partir se necessário, mas ela continuará com homens e mulheres leais, fiéis a Deus e que entenderam o propósito de Deus naquela cidade, naquela igreja, naquela congregação, e eles fazem acontecer, e eles avançam. E eu tenho visto isso acontecendo aqui em Navegantes. Hoje a gente teve a experiência do CI Café, estamos vendo aqui o corpo de cooperadores. Outro dia eu estava conversando com o Luizinho, falando sobre a importância que eles têm quando eles estão no estacionamento, cuidando de carros. Na verdade, eles estão gerando uma cultura de igreja. Eles estão recebendo aqueles que chegam, mas eles também estão gerando uma cultura para aqueles que estão congregando, para que se desenvolva de fato uma identidade enquanto ministério. Em nome de Jesus, Navegantes terá uma identidade forte, de um povo que aqui dentro, aqui dessa terra, será levantado pelo Senhor. Tem a referência, tem a inspiração de nós que somos mais velhos, chegamos primeiro, então nada mais justo do que sermos uma referência. Mas é com vocês, é a partir de vocês, será extraordinário por causa disso, em nome de Jesus. Amém? Você que tem Bíblia, então abre ela em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. O verso de número 43. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E assim acontecerá com esta geração perversa.
Amém? Amém. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço, dá-nos uma porção, Senhor, não requentada, mas revelada para esse momento, para essa igreja, para esse lugar, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar aos corações deste povo, que aqui o Senhor está estabelecendo para algo extraordinário que o teu evangelho promoverá nesta cidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O texto que eu acabei de ler fala que Jesus chama esta geração de perversa. Ele estava falando no seu tempo, mas ele estava falando para além do seu tempo, porque Jesus aqui está sendo escatológico. Só que Pedro também vai dizer que há nesta geração corrompida e perversa um povo eleito, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas do Senhor, o reino de Deus, viver a cultura do reino de Deus e a verdade do evangelho, sendo como de fato Jesus disse, uma candeia, uma luz que brilha nesta geração perversa, nesta terra obscura, nesse tempo tenebroso e de trevas. Nós, Paulo disse aos filipenses, somos como estrelas do universo. Hoje pela manhã, um amigo meu que está pregando agora à noite lá na igreja, ele fez uma analogia muito interessante. Ele disse que estrela só brilha aonde o sol não está brilhando, porque onde o sol brilha, estrelas não brilham. E de fato é assim. Por que igreja não é lugar de estrelas? Porque na igreja brilha o sol da justiça. Por isso não há lugar para estrelismos, vaidades, arrogância, presunção. Igreja é lugar de gente que entende que existe um sol brilhando. Isso é tão forte que a Nova Jerusalém que descerá do alto diz a palavra que não haverá nela necessidade de luz do sol, porque nela não haverá noite, não haverá sol, porque o Cordeiro será a sua candeia, o Senhor Jesus será a sua luz. Então dentro da igreja não há espaço para estrelismos, para estrelas. Agora, no mundo, nós somos como estrelas que brilham no universo, porque o mundo está em trevas, o mundo está tenebroso, o mundo está corrompido, e o mundo precisa de referencial. Se você já teve a oportunidade de ver um céu estrelado no meio de um mato, de um lugar longe da cidade, você sabe que as estrelas iluminam o caminho de tal forma que você consegue ver tudo muito bem definido, mesmo no meio da noite, sem nenhuma luz artificial, porque esse é a capacidade que as estrelas têm, e esta deve ser a nossa missão. No meio de uma geração perversa, sermos uma geração escolhida, iluminada, pronta para resplandecer, porque a luz também não é própria, é uma luz de resplandecer, a luz daquele que brilha sobre nós e nos torna então candeias e luzes acesas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender claramente que a casa do Senhor, a comunidade de fé, a igreja que o Senhor nos dá o privilégio de podermos congregar, diz a palavra, e eu creio nela, que o Senhor efetua em nós o querer e o realizar. Parte dele o desejo de fazer, e parte dele as possibilidades para que seja feito. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para a gente chegar aqui, o Senhor colocou o desejo no nosso coração, e colocou também possibilidades para que a gente chegasse. Não tira de nós o desejo, o poder da escolha. Tu decidisse, se você quisesse mesmo não vir, você viria e Deus lhe respeitaria por isso. Mas Ele faz de tal forma que só uma incoerência muito grande, é aquilo que eu estava falando como testemunho agora há pouco. O Senhor nos chamou para uma aliança, nos deu uma missão, e não nos deu garantias materiais, físicas, que a gente pudesse se apegar, mas Ele deu a sua palavra dizendo, eu estarei com vocês, e a gente entendeu que aquilo era mais do que suficiente. Mas mesmo assim a gente poderia ter dito não ao Senhor. A questão é que não faria sentido algum. É mais ou menos quando Jesus disse aos discípulos, se vocês quiserem ir, podem ir.
Mas aí alguém disse: mas para onde eu irei? Se já não faz mais sentido nenhum. Tu encheu o meu barco, tu não me deixaste com nenhuma dívida, tu colocaste em mim condições de viver bem para o resto da vida. Mas que sentido isso fará se tudo isso você não estiver lá comigo? Para onde eu irei, se só tu tens a palavra para o próximo passo? E a gente precisa entender isso como igreja. Então nós, o fato de podermos congregar, isso aqui é um prédio que serve a igreja, mas é um presente de Deus. Estarmos aqui, a roupinha que você veste, o carrinho, a moto, a bicicleta, o bem de transporte, a locomoção, o Uber que você pagou, é presente de Deus, é favor de Deus, do Deus que colocou o desejo e efetuou a possibilidade de chegar. Eu vim de carona, presente de Deus, presente, facilitações de um Deus que quer que a gente esteja juntos e que quer ajuntar um povo e que quer fazer desse povo uma força sobre a cidade, uma força de direcionamento, uma força de instrução, uma força de referência, uma força que seja capaz de, em todos os ambientes, influenciar e por isso transformar a cidade. Uma cidade é transformada com um povo crente, que não é ritualístico, que não é cheio de dogmas humanos, de misticismos, de liturgias. Uma das razões que eu louvo a Deus pela vida do Marlon é que foi através da vida dele que a minha esposa pôde perceber que o evangelho genuíno não se trata de ritual, de liturgia, de misticismos, porque o que chamou a atenção dela foi no velório, um pouquinho antes do velório do meu pai, quando ainda nós orávamos esperando um milagre, ela ouviu o Marlon orando e ela, na oração do Marlon, pensou: dá para falar com Deus, dá para conversar com Deus, dá para falar com Deus de uma forma que não é aquela engessada que muitos de nós aprendemos no ambiente religioso. Então essa unidade do Senhor não tem a ver com religiosidade, não é o que Deus quer. Deus quer levantar um povo que aqui dentro se enche de tal forma que possa transbordar. Se a área que você atua é política, quem disse que a política é do diabo? Por que você entrega na mão do diabo aquilo que Deus não entregou? Dentro da política, gente que pode mudar a história da nossa sociedade com justiça social. Deus mudou a história de nações através de políticos que Ele levantou. Se a tua área é educacional, uma área tão atacada com ideologias, com marxismo cultural, com deturpação de toda a moral e costume e ética que é do Evangelho, e que nos trouxe até aqui enquanto sociedade, que agora quer me dizer que não funciona mais. Quem poderá se opor e ser uma força da verdade contra a mentira, porque nada se pode contra a verdade, mas somente em favor da verdade? O problema é que uma mentira contada muitas vezes, sem alguém para combater com a verdade, parece verdade. O Provérbios vai dizer que aquele que primeiro apresenta a sua causa parece ter razão, ainda que a causa seja obscena, ainda que a causa seja escandalosa. Se o camarada está falando sozinho, parece, parece que eu acho que é por aí mesmo. Mas aí diz o escritor de Provérbios, Salomão: até que outro venha à frente e lhe questione. Nós estamos nessa sociedade para questioná-la. Nós estamos nessa sociedade para ser uma contracultura, a cultura que está sendo imposta. Então, seja onde for que o Senhor nos levar, nós temos uma responsabilidade e chegaremos com a autoridade do Senhor em nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa valorizar o poder e a bênção da congregação, da comunhão, porque aqui a gente se enche. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o texto que eu acabei de ler para você. A casa precisa estar ocupada. A casa não tem que estar só limpa e organizada, mas uma vez limpa e organizada, ocupada.
Alguém habitando. Hoje, infelizmente, existe uma cultura dentro da igreja, em muitos lugares, em todos os lugares, por parte de muitas pessoas, que a igreja se tornou um lugar de descarrego, um lugar de alívio, um lugar de renovação, um lugar de recomeço, um lugar de restauração. E nada do que eu estou falando para vocês significa que a igreja não seja. A igreja é tudo isso. Jesus disse assim, ó, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então hoje sim é uma noite de descarrego. Claro que é. A gente ouve uma palavra, tira um peso das costas, esclarece, abre caminhos, traz entendimento, limpa o coração, rejuvenesce espiritualmente, renova as nossas forças. Óbvio que é uma noite de descarrego. O problema é que muitos param só disso aqui. São limpos, são reorganizados, mas continuam desocupados no que diz respeito a assumir o arado que é colocado na sua mão. E por que é tão importante eu falar isso aqui hoje? Porque essa igreja, por um ano, meu irmão, o choro do bispo Marlon é gente para trabalhar. Jesus disse que o problema do reino de Deus nunca foi recurso, nunca foi possibilidades, nunca foi o Deus que chama, é o Deus que provê, o Deus que promete, é o Deus que anda conosco. O problema de Deus e a dificuldade do reino de Deus sempre foi gente que diz, eis-me aqui. Tanto é que Jesus disse, não ore para que eu mande dinheiro, ore para que eu envie trabalhadores. Ferramenta vai ter. O problema é que não tem quem pegue na ferramenta e trabalhe. Porque muitas pessoas estão dedicadas ao seu projeto, à sua vida, às suas coisas, a descarregar-se de entulhos que eles mesmos jogaram para dentro. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sempre vai fazer isso. Eu não conheço alguém que chega num ambiente como hoje, num lugar onde Deus está falando, onde há comunhão, onde há presença do Senhor, que a sua vida não seja restaurada, renovada. Sempre vai acontecer isso. Só que a maior parte das pessoas não se ocupam de dizer, Senhor, tu me limpaste, tu me reorganizaste, e agora eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que o Senhor passe a habitar em mim e me ocupe com as coisas do teu reino, com a tua vontade, com o teu trabalho, com a missão que o Senhor tem. Igreja não é um lugar para fazer parte, é um lugar para ser parte. Um corpo como este que está começando é um embrião que está em pleno desenvolvimento e carece de gente que diga, o meu coração está aqui, eu pertenço a esse lugar, eu sou parte desse lugar, o Senhor me estabeleceu nesse lugar. Eu não sei muito bem ainda o que eu vou fazer, mas assim, o meu coração está aberto para fazer. Meu coração está aberto para me ocupar, não apenas de trabalho ministerial, mas dos sonhos de Deus para esse lugar. Isso é muito importante, porque isso vai dar saúde espiritual para a igreja, isso vai fortalecer, isso vai estabelecer as estacas e as colunas desse lugar. Porque o que o Senhor quer construir aqui nesse lugar e nessa cidade é uma grande catedral de milhares e milhares de pessoas salvas. O prédio será apenas uma ilustração, mas a força não estará nas paredes, estará nas pessoas, de gente envolvida, de gente dedicada, de gente que entendeu a cultura, de gente que entendeu que é parte, porque se ocupou. Lá na igreja que eu pastorei, né, em Itajaí, mas eu pastoreava antes, na primeira igreja que nós estávamos, havia uma senhora que todas as vezes que ia aos cultos, ela caía endemoniada.
Elas costumavam ir nas quartas-feiras. Naquela época eu ainda pregava nos 2 cultos, não tinha muita gente para trabalhar, né, bispo? Aí a gente tinha que pregar na quarta, no domingo, na quarta, no domingo, na quarta, no domingo, orando, Senhor, e de alguém para compartilhar da plataforma. Eu estudar menos, Senhor, como se a gente estudasse menos. Mas naquela época pregava nos cultos e estava muito mais assim na frente das coisas. E essa mulher, todo culto ela vinha e ela caía endemoniada, aquelas experiências que são desagradáveis. Ele está pregando, de repente, uma manifestação, e ela caía, e a igreja ainda muito pequena, os irmãos muito assustados, alguns ficavam de longe, sai, Satanás. Alguns ela pegava pelo pescoço, Jesus eu conheço, mas tu quem é? E o meu avô ainda estava vivo, era muito engraçado, porque o meu avô tinha 92 anos de idade. E teve cultos assim, de eu ver 3, 4 assim agarrados nela, e ela agarrado neles, e aí o avô parava assim com 93 anos, parava do lado assim, olhava, arrumava a calça. Em nome de Jesus, sai. A autoridade do Espírito, a mesma que o Senhor quer dar para você. E aí ela ficava boa, dava uma água para ela ficava bem e ia embora. No outro culto, acontecia de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E eu tenho paciência. E aí eu pregava e ficava vendo, sempre a cena, né? De novo. Eu já procurava, vou. Aí teve um dia que eu estava terminando o culto, na hora do apelo, naquele dia, porque acontecia aleatoriamente, no louvor, na mensagem. Então eu tentava segurar ali, mas naquele dia, o diabo deu azar. Foi na hora do apelo, foi no final, então o louvor estava adorando, naquele dia eu me revoltei, larguei o microfone e fui nela. Eu me lembro que eu parei do lado dela e disse assim: Satanás, ela não te pertence, em nome de Jesus, deixa agora. De novo, ela se libertou, foi limpa de novo e deram água para ela, aquela situação toda, mas naquele dia eu disse a ela assim: não vai embora, porque eu quero conversar com você. Não vai embora. Fica aqui, deixa eu terminar o culto, eu preciso conversar com você. Ela, não, tudo bem. E ela ficou. E aí terminou o culto, eu sentei com ela lá atrás de um café. O café é uma bênção. O café era lá no fundo da igreja, e eu sentei lá atrás com ela no café e disse a ela: me conta a tua história. Quero saber um pouco mais sobre a tua vida, a tua história. Por que você sofre desse jeito? Por que essas coisas acontecem? E ela me contou a história. Olha, quando eu era criança, eu fui consagrado a demônios. Meus pais, por ignorância, achavam que estavam seguindo uma religião e, tal como a gente faz aqui, de apresentar ao Senhor os nossos filhos, crendo que eles andarão num caminho que jamais se desviarão, o diabo ele imita todas as coisas, só que ele pega para ele. E ela foi consagrada pelos seus pais a espíritos malignos, e ela dizia a mim, quando eu saio da igreja, às vezes no portão, na esquina, eles já estão me esperando. E eles dizem: você é nossa, os teus pais deram você para nós e a tua vida é a nossa casa, portanto a gente tem direito legal de entrar. E ela, com muito medo das ameaças, daquilo que a Bíblia chama de um leão bramando, procurando a quem possa devorar. Imagina você estar na selva, meu irmão, e o leão dá uma rugida atrás de você. Tem que ter muita fé para acreditar que o leão não vai te devorar. Tem que saber muito da força que carrega. E ela vivia esse conflito. E ela cedia, e ela se entregava. E aí naquele dia eu contei para ela essa história. Eu disse a ela: o problema que você está enfrentando é que o Senhor está te limpando, varrendo a casa, colocando tudo em ordem, mas você sai daqui ainda desocupada. Porque esse leão velho que todos os dias vem reivindicar a tua vida como casa dele, precisa entender, na próxima vez que ele chegar, que agora dentro de você habita o leão da tribo de Judá. E se você entender que uma vez limpa e reorganizada, mas agora habitada, você nunca mais sofrerá esse tipo de ataque. Ele pode até rugir do lado de fora, mas ele vai calar a boca pelo rugido que vem do lado de dentro. Então o que você precisa é confessar Jesus, entregar a tua vida a Jesus. Você quer? Naquele dia eu fiz uma oração com ela de confissão, de entrega,
de ocupação. E ela nunca mais sofreu aqui dentro da igreja. Congregou conosco todos os anos que lá nós ficamos. Depois nós saímos, mudamos de lugar. Eu não a vi mais, mas eu tenho certeza que se Jesus está ali, ela está ocupada do que é mais forte do que qualquer outra força do universo. É isso que a gente precisa entender. Ocupar-se de Jesus é dizer: me habita e me governa. Ocupar-se de Jesus é entender que Jesus, no nosso coração, Ele é o Salvador que nos remiu de todo o pecado, mas Ele se torna o Senhor que nos guia por todos os lugares. É ocupar-se da verdadeira missão, do verdadeiro projeto. Porque senão nós estaremos sempre nessa ociosidade perigosíssima de um ataque iminente e de nos tornarmos piores do que no princípio. Porque é isso que o inimigo faz. Ele vê casa em ordem, vê casa varrida, mas desocupada. Diz a Bíblia que ele vem com outros 7 piores do que ele. E o estado final é pior do que o princípio. E às vezes a gente vê crentes assim, toda hora um tom pior do que o anterior, um tom pior do que o anterior, um tom pior do que o anterior. Mas por quê? Porque ainda não se ocupou daquilo que é o maior privilégio da vida de alguém, o propósito pelo qual nós somos criados. Então se ocupe. Casa que Jesus ocupa é certeza de progresso. Casa que o diabo invade é certeza de retrocesso. Jesus, quando ocupa, progresso. Quando Jesus ocupa, Ele é um Deus de organização e de limpeza. Eventualmente, nunca vai parar isso. O Espírito Santo nos lava, nos limpa. A gente sempre é fascinado, e que coisa boa. Só que agora a gente é fascinado por alguém que limpa a casa e fica nela. Porque agora essa casa tem proprietário. Jesus, o proprietário da casa, o Espírito Santo passa a morar nela. Então, casa que o Senhor habita, ela é preservada. Ela não só está ocupada, mas agora ela está preservada. Casa que o Senhor habita é casa que não tem espaço para poeira, e serpente só gosta de pó mesmo. Ele comerá do pó da terra. Então a vontade dele é fazer da nossa casa, da nossa vida, um lixo, uma coisa abandonada, empoeirada, desordenada, porque aquilo lhe alimenta de tal forma que em Gênesis ele é serpente, Apocalipse ele se tornou um dragão. Na vida de muitos é isso que tem acontecido. No princípio era só uma cobrinha, uma cobra cega, agora já está um dragão. Hoje é dia de limpeza mais uma vez. Hoje é dia de reorganização mais uma vez. Mas hoje também é dia de dizer sim de uma vez por todas para o grande propósito de Deus para a sua vida. Porque está intimamente ligado ao propósito de Deus para essa cidade. Você não faz ideia do que o Senhor pode mudar nessa cidade e fazer através da sua vida. Improvável, incapaz, mas disponível. É isso que a gente entende. A nossa brincadeira é cheia de verdades, e a gente sempre fala, a gente tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Quando ele não me chama de Moisés e eu ele de Elias, é Zé Ruelas, é o nome de 2 Zé Ruelas. Mas o nosso coração está disponível. E nós estamos dispostos. E Deus está fazendo. Agora, meu irmão, é um exército que o Senhor está levantando. Você faz parte disso. Não para servir um propósito do Fernando e do Mar, porque eu não creio nisso. Eu creio que Deus une propósitos que são comuns. O teu propósito está ligado ao nosso, não porque é nosso, mas é porque é teu e é de Deus para todos nós. E essa força nos fará viver a plenitude e fazer chegar um dia no lugar que a gente tem que chegar, e certamente chegaremos e vamos contemplar a altura desse lugar e vamos dizer uns aos outros: valeu a pena. Valeu a pena. Mas são corações ocupados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Casa que o Senhor habita é certeza
de soma e de multiplicação. Casa que o diabo invade é certeza de subtração e de divisão. Então, se o Senhor habitar aqui, meu irmão, é multiplicação, é crescimento, é avanço. É a promessa que o Senhor nos deu, de que se nós entendemos o que o Senhor quer fazer, os templos da cidade não comportarão a glória. Eu creio mais do que uma igreja cheia, ou várias igrejas cheias, eu creio numa cidade tomada. Uma cidade. Você vai na padaria, o Espírito se manifesta. Você vai no mercado, o Espírito se manifesta. Você está andando pelo meio da rua, você encontra um crente e é enlouquecer ou não, é o Espírito de Deus. Beberam, é só 9 horas da manhã, não. É o Espírito Santo de Deus. Os tempos vão. Mas antes da glória se manifestar, tem um negue-se, me siga, se ocupe, se envolva, diga sim. Meu irmão, esse território aqui está muito fértil e tem muita terra. Você é uma semente, se joga nessa terra. Você será uma árvore frondosa, como diz a palavra. As suas folhas não murcharão. Você dará fruto na estação própria. E tudo quanto você fizer prosperará. Porque o Senhor quer te estabelecer como uma referência sobre essa cidade. Então se ocupe, se envolva. Seja essa casa limpa, organizada, mas ocupada, para viver esse novo tempo do Senhor, esse tempo poderoso que o Senhor quer estabelecer. Lá na mensagem que eu preguei na igreja, era essa palavra aqui, mas a mensagem muda muito, então eu estou, sei lá, para outro lugar já. Mas lá na mensagem eu falei sobre um conceito que eu quero deixar aqui como uma promessa do Senhor e uma verdade do Senhor estabelecida sobre essa casa, sobre a sua vida e sobre o que Deus vai fazer através de você. Porque casas que o Senhor habita são ambientes pacificados. O Senhor quer estabelecer o teu lar como um lar de paz em nome de Jesus. A tua família como uma família de paz. O teu coração pacificado. Porque para o que o Senhor quer fazer sobre nós e através de nós, nesse mundo de guerra, nesse mundo perverso, nesse mundo que tenta roubar a nossa paz. Aqui hoje mesmo nós tivemos uma experiência do inimigo tentando roubar a paz. O tempo todo ele trabalha para isso. Mas o Senhor habita. E casa que o Senhor habita é ambiente pacificado. E assim será sobre navegantes, sobre os 6 navegantes. Uma casa de paz. O conceito da palavra paz, ele é muito amplo. Eu vou pegar só a raiz da palavra. Lá eu preguei, está na internet, mas eu quero pegar só a raiz da palavra. Shalom, vem do shalom. E essa palavra significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu quero declarar sobre os 6 navegantes: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Não vai ficar nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É impossível que coisas não quebrem. Na nossa vida, muitas vezes, nós somos quebrados na mão do oleiro, mas ele não deixa quebrado. Ele faz um vaso novo. Quantas vezes o Senhor já nos quebrou no meio, mas ele refez conforme a sua vontade, algo melhor e maior. Hoje nós tivemos uma experiência aqui, quebrou o vidro, quebrou em cima do Davizinho. Poderia ter sido algo drástico. O vidro quebrado em cima, daquele tamanho, poderia pegar no olho, deixar cego, poderia pegar uma carótida, poderia um pontinho. No final das contas vai virar história para ele contar quando ele ficar cheio de orgulho na adolescência, dizendo: eu estava na igreja, igual eu tenho aqui a sobrancelha toda cortada aqui, isso aqui foi brincando de ovo choco dentro da igreja. É uma alegria. O diabo sempre entra
ou tenta destruir a nossa vida naquilo que está quebrado, naquilo que está faltando, naquilo que está fora do lugar. Isso não é um conceito inventado por um coach, isso não é um conceito inventado por algum brasileiro, americano, não. Isso é um princípio estabelecido pelo Rei de todas as nações, isso é milenar. Quando o Senhor diz a você assim, a paz seja com vocês, Ele está dizendo, além de todas as coisas que a paz traz, o bem-estar, a saúde, a prosperidade, as promessas dos céus, as bênçãos dos céus, Ele está dizendo assim, na tua vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém. Quebrou, mas vai ser consertado. Se não consertar, aí há o ambiente para o inimigo entrar. Quebrou o vidro hoje aqui. Vamos colocar um tapume e logo colocar um vidro de novo. Porque se deixar quebrado, os salteadores, os ladrões, os malfeitores entrarão. E o diabo muitas vezes tenta entrar na nossa vida dessa forma. Na nossa vida ministerial. Está quebrada. A nossa aliança com Deus. Nosso propósito com o Senhor. O sim que nós dissemos ao Senhor lá atrás. Um arado que nós pegamos lá atrás. E que quebrou de alguma forma. Ferramentas quebram. E o problema não é quebrar, o problema é não consertar. Eu sempre falo, eu tenho uma mensagem que eu digo assim: largar o arado não tem a ver com você dar um rompante de vez em quando. Quem nunca surtou? Quem aqui é o equilibradinho, psicologicamente correto? De perto todo mundo é meio doido. Quem nunca surtou? Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar essa porcaria no chão, até amaldiçoa a bênção. Mas largar o arado não tem a ver com surtar de vez em quando. Largar o arado tem a ver com nunca mais voltar para buscá-lo. Tem hora que a gente larga e quer largar, e quer deixar, e sai, dá 3, 4 passos e pensa, não, eu acho melhor voltar, deixa eu voltar. Quebrou, conserta. Deus não quebrou a aliança. Deus não quebrou a palavra. Porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que Ele permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus não nos deve nada. Nós de alguma forma quebramos, porque talvez nos decepcionamos. E nem foi com Deus. Normalmente é com gente mesmo. A gente se decepciona é aqui, ó. É aqui. Mas nós temos uma aliança que tem a ver com o Senhor. E temos uma ordem de que por causa dessa aliança nos suportarmos mutuamente. Suportem uns aos outros. Tolerem uns aos outros. 490 vezes. Tá bom. Vamos embora. Porque senão, meu irmão, vai ficar quebrado. E se quebrar, o diabo entra. E se ele entrar, você só vai dar trabalho para o Senhor. E vai passar um bom tempo patinando, preocupado, em guerras desnecessárias, em coisa que poderia ter sido evitada se você entender hoje que o que quebrou precisa ser consertado urgentemente. Talvez esteja faltando um compromisso, talvez esteja faltando o comprometimento. Talvez você esteja fora do lugar mesmo. Já existe um lugar estabelecido por Deus para você. Mas a gente enjoa muitas vezes, né? A gente se cansa, a gente quer saber uma coisa, eu acho que eu vou procurar outro lugar. Mas se Deus estabeleceu naquele lugar, por que mudar o lugar? Sabe o que Jesus falou aos 72 discípulos quando Ele enviou a pregar o Evangelho, libertar os cativos e aquela coisa toda, expulsar demônios, curar os enfermos? Está sobre a nossa vida? Ele disse assim: quando entrarem numa casa, digam, a paz esteja sobre essa casa. Se ali houver um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ela. Se não houver ali um homem de paz, a paz de vocês voltará para vocês. Porque ninguém é capaz de tirar da nossa paz. A gente que entrega de graça para os outros. A gente entrega. Porque o que o Senhor está dizendo é o seguinte: ninguém pode roubar a tua paz, não. Você dá a tua paz. Se não quiser, volta para você. Se ali houver alguém de paz, ela repousa sobre. E paz multiplicada é paz acrescida. Mas se houver ali, fica ali, coma, beba naquele lugar, não fica mudando de casa em casa.
Então assim, se esse lugar é lugar de paz, vai mudar por quê? Se o Senhor está te dando o bem mais precioso, que é a paz, fica no lugar. Forme raízes, estacas no lugar, edifique uma casa sobre esse lugar. Cristo é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. E Jesus disse: edifique uma casa sobre mim. Tempestades, vendavais, enchentes provocam avarias. Vai ter momento que vai quebrar, vai ter momento que coisas vão sair fora do lugar, vai ter momentos que a chuva e a enchente vai levar alguma coisa, vai ficar faltando. Mas se você estiver firmado no lugar que eu te estabeleci, essa casa não cai, você pode reconstruir, botar tudo no lugar de novo. O que está faltando ser restabelecido por coisas melhores do que um dia você teve, e o que está quebrado pode ser restaurado. Mas fique na casa. Uma igreja forte é feita de famílias fortes. O que de extraordinário que o Senhor quer fazer sobre a nossa vida aparece aqui, mas começa em casa. A nossa casa forte. Muitos casamentos estão com a sua aliança quebrada também. O matrimônio está rachado. E o Senhor quer levantar a tua família como uma candeia acesa. Ainda que seja no teu condomínio, na tua rua. Mais uma referência. Então precisa ser restaurada essa aliança. Deus é um Deus de restauração. Talvez esteja faltando a atenção, a dedicação. Talvez estejam fora do lugar. Por que os filhos, por que a família, por que pararam de almoçar na mesa? E cada um almoça no seu canto. Se a mesa é o lugar mais importante da casa, para o relacionamento e para o desenvolvimento, é onde o Senhor se assenta. Não, cada um come no seu lugar, na sua hora, do jeito que dá. Pois é, a gente acha que está sozinho, mas se está faltando, se está fora do lugar, é o lugar onde o diabo entra. Os nossos filhos têm sido atacados porque a gente tem tirado a mesa e o valor da comunhão. O diálogo tem sido prejudicado porque nós não temos mais a mesa dentro de casa, o sofá na casa. Está dormindo em quarto separado, é fora do lugar? É para dormir junto. E não é bunda com bunda não, é de conchinha, é uma só carne. E aí o diabo tem entrado e tem feito estrago no trabalho muitas vezes. Está faltando a palavra. Está faltando nós entendermos que não precisamos ter um contrato assinado para honrarmos o que declaramos, o fio do bigode. Nós não somos conhecidos por homens que procuram as cláusulas para quebrar contrato. Nós somos conhecidos por homens e mulheres que honram a palavra, mesmo quando saem prejudicados, mantêm até o fim. Estes são homens de Deus. Mulheres de Deus. Muitas vezes a mesa toda desorganizada dizendo: Senhor, eu preciso de mais recursos, me abençoa que eu vou abençoar a tua obra. E o Senhor talvez diga a você: você só precisa se reorganizar. Só se reorganiza. Porque lá na multiplicação de pães e peixes não faltou de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. Mas antes de eu promover a multiplicação, eu mandei todo mundo se assentar em grupos de 50 e de 100 e de forma organizada. Deixa eu ver cada um como está organizadamente, então eu vou fazer a multiplicação. Talvez só uma olha, a mesa está virada num chapéu velho, pensando: Deus, manda provisão. E Deus tentando te lembrar: sabe, semana passada eu te enviei um cliente, você lembra dele? Não lembro, não mudei. Coisas que a gente organiza porque estão quebradas, porque estão faltando, porque estão fora do lugar. Mas em nome de Jesus, une. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O Senhor vai vir com força, uma multiplicação que será muito mais do que nós podemos carregar em nome de Jesus. Na batalha de Josafá contra os moabitas e os amonitas, diz a palavra que o que eles recolheram era muito mais do que eles podiam carregar, porque eles entenderam
que eles estavam em Deus, e quem está com Deus, meu irmão, não tem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E se quebra é consertado, se falta é reposto, e se está fora, se reposiciona, porque a vida é feita de reflexão diária, de meditação diária. O que está faltando a gente repõe, o que está quebrado a gente conserta, o que está fora do lugar a gente reposiciona. E diariamente fazendo isso, meu irmão, daqui a pouco nós estamos num lugar alto, poderoso, porque o Deus que organizou e limpou também está habitando nesse lugar. E aonde Jesus habita não tem nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É o que nós declaramos sobre essa igreja em nome de Jesus. Eu quero te convidar, não sei nem quanto tempo eu estou falando, que sem relógio eu me perco. Isso. Já estou morando, já viu, né? Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero fazer uma oração.